Olá, sejam bem-vindos à segunda aula de treinamento sobre o Menulink. Na primeira aula nós nos aprofundamos como buscar o mix de venda e como fazer a conciliação desse mix. Na aula de hoje nós vamos aprender basicamente mais alguns fatores importantes para a gestão gerencial no que se refere a vendas. Então vamos lá, vamos acessar o Menulink, um duplo clique no ícone. Vamos colocar a senha, cada um tem a sua senha. Clico em login. Vamos lá. Nós vamos selecionar a unidade, vamos continuar utilizando a loja do Shopping West Plaza como modelo. Aguardar um pouco, na hora que os ícones ficarem coloridos, já está disponível para a busca dos relatórios e da gestão. Então, o que nós vamos continuar fazendo hoje? Nós vamos continuar trabalhando e aprendendo um pouco mais sobre os relatórios de vendas. Então vamos lá, cliquei em vendas, agora eu vou na parte de relatórios. Na última aula nós aprendemos basicamente sobre o mix de vendas, que é o relatório 4.06, e o relatório 4.10, que é o resumo de vendas, onde eu faço a conciliação dos informes de vendas do mix. Hoje nós vamos nos aprofundar basicamente nos relatórios 4.07, 4.08 e 4.09. Esse vai ser a base da nossa aula de hoje. Então, o que tem de bacana nesses relatórios? O que ele pode nos ajudar na gestão das nossas unidades, das nossas lojas? O relatório 4.7, vou clicar nele, dar um duplo clique, ou posso ir para visualizar. Vou selecionar um período, por exemplo, eu vou selecionar o período do mês 11, tá? Então vou aqui, período, agora eu estou puxando o relatório de um mês inteiro. Mês 11, lembrando novamente, eu estou puxando do West Plaza. Se eu quisesse puxar de uma ou mais lojas, eu vou aqui na parte do Johnny Rockets, ele vai abrir as lojas que tenho disponível para puxar. Nesse caso, vamos puxar só da loja do West Plaza. Então ok, vou dar o ok, ele vai processar o relatório. Esse relatório ele é muito bacana para que vocês possam conciliar tudo aquilo que vocês venderam ao longo do mês. Então, por exemplo, isso já convertendo em produtos, que são os ingredientes. Então, exemplo, quanto que teoricamente eu vendi de água mineral. Por isso que ele é uma teoria, tá? Ele pega todas as receitas que nós jogamos no sistema, que o nosso departamento de suprimentos joga no sistema, ele faz uma base de cálculo para que a gente possa ter uma noção do quanto que a gente consumiu para gerar uma venda X. Então, ou seja, no mês 11, teoricamente, a unidade do West Plaza ela vendeu 95 águas minerais com gás. Então, ou seja, se o gerente ou o consultor ele quiser conciliar os números e quiser fazer uma auditoria, esse é um relatório extremamente importante. Por quê? Eu posso pegar quanto que eu vendi de água, que aí no próximo relatório que eu for explicar vocês vão ver que é o analítico, vocês vão poder fazer essa comparação e vai verificar se efetivamente a quantidade de águas que o sistema ele me aponta que eu deveria ter vendido pela venda que eu executei, e ela bate com o que efetivamente eu vendi, né? Então, ou seja, vamos dizer, eu comprei 100 unidades de água e no começo do mês eu não tinha nenhuma água, comprei 100 no final do mês eu tinha 0. E o sistema está me apontando que, teoricamente, eu vendi 95 águas. Eu usei 95 águas. Se chegou no final do mês eu tenho nenhuma água, então sumiram 5. Ou seja, eu tive uma diferença de 5 unidades de água. Esse relatório é o relatório que vai dar a base para os nossos gerentes e consultores fazerem as análises de desvio, desperdício e verificar se está dentro da normalidade. Então, ou seja, no mês 11 na loja da West Plaza, o consumo da ficha técnica de alface americana foram 250 quilos, quase 251 quilos de alface americana. Então o que o consultor ou o gerente pode buscar para verificar se não houve desperdício? Ele pode buscar o relatório de vendas, que é na próxima aula que nós vamos ter, como buscar tudo aquilo que eu comprei versus nota,
e bater com esse relatório e verificar, pô, eu comprei 300 quilos de alface, ok? E o sistema está me apontando que eu usei 250 quilos. Para onde que foi esses outros 50 quilos? Foi desperdício? Qual foi o destino que ele teve, ok? Então, o bacana desse relatório é exatamente isso, é fazer com que você tenha ferramentas para que você possa melhorar a gestão do seu restaurante. Então aqui você vai ter todos os produtos que foram utilizados para gerar uma venda de 200, de 300, de 400 mil. Então aqui, ó, você tem exatamente. Então, por exemplo, teoricamente, quanto que foi usado de maionese? 146 quilos. Quanto que foi usado de onion rings? 224 quilos. Então, ou seja, ele calcula todas aquelas receitas que nós temos lá, quanto que vai no original. Então ele vai colocar, vai 45 gramas de alface, vai 30 gramas de picles, 30 gramas de relish. Toda vez que você vende original, ele vai somando esses ingredientes e calculando o peso de cada produto. E isso ele gera um consumo final, ou seja, teórico. No mundo perfeito, esse era para ser o consumo. Então, quanto que eu consumi de calda de morango no mês 11 na loja da Plaza? 5,10 kg. Se a loja tinha no começo do mês, tinha um balde de 10 quilos, chegou no final do mês, ela deveria ter aproximadamente 5 quilos ou 4,9 kg de calda de morango na loja. Se ela teve só 2 quilos, teve um desperdício aí. Então, o grande objetivo de vocês aprenderem sobre esse relatório é que vocês efetivamente usem ele com frequência para vocês auditarem os números da loja de vocês e ver os desvios onde tem. É um grande relatório. Esse eu posso dizer que esse é um relatório para os consultores, os supervisores do Johnny Rockets, uma grande ferramenta de gestão e de melhoria dos resultados das nossas unidades. Vou fechar aqui novamente. E agora nós vamos no relatório analítico. No relatório analítico novamente. Vamos continuar puxando a loja do West Plaza. Vamos continuar puxando o período do mês 11, para que a gente possa ter a mesma base de informações e análise, ok? E aqui eu posso selecionar a matéria-prima que eu quero avaliar. Nesse caso, nós vamos selecionar tudo novamente, tá? Eu não quero um produto específico, um grupo de produtos específicos. Então eu vou pegar, vou gerar o relatório. E olha só. O que ele vai dar aqui agora? Por exemplo, tá vendo aqui? Alface americana. Então, o número 12, por exemplo, tá? Só o número 12 ele correspondeu a quase 14 quilos de alface americana para fazer o número 12. Então, quando na montagem do lanche especial dos nossos hambúrgueres especiais, o cliente, quando selecionou lá, teve 5 unidades, por exemplo, vendidas que pediram para adicionar o alface folha. Então ele gerou 500 gramas de alface. Todos os itens que vão alface do Johnny Rockets está nesse grupo aqui. Olha só que legal. Tudo detalhado aqui. Ok? Tudo detalhado aqui, o que vai alface. E o quanto cada um gerou de consumo de alface ao longo do mês 11. No final do mês, o West Plaza teve um consumo teórico, lembrando novamente, na teoria, no mundo perfeito, de 250, quase 251 quilos de alface americana. Então, para os gerentes provisionar, para fazer uma análise de projeção de compra, é importante usar esse relatório. Esse relatório deve ser utilizado pelo menos uma vez por semana para fazer as análises de consumo. E isso é muito importante, pessoal. Eu gostaria muito que vocês usassem esse relatório com mais frequência, ok? Então, alface romana, então ela vai nesses produtos aqui e aqui o consumo. Bacon fatiado, por exemplo, a loja do West Plaza teve um consumo de quase 100 quilos de bacon fatiado. E aí eu vou verificar o consumo. Quanto que efetivamente a loja da West Plaza comprou de bacon fatiado no mês de novembro? Ah, comprou 100 quilos. Quanto que sobrou no final do mês? Pô, sobrou 4 quilos? Beleza, ótimo. Não teve desvio de produto, não teve perda de produto, ok? Se acontece o inverso, de você fazer análise e ter uma sobra de produto, isso significa o quê? Que a quantidade de ingredientes que está sendo colocado num produto determinado, produto X, ela está sendo menor do que efetivamente deveria estar sendo colocado. Também é importante fazer sempre essas análises.
No caso da batata aqui, por exemplo, nós temos todos os itens que vão batata e quanto que cada um desses itens, tá vendo? Ó, eu vendi 311 número 12 ao longo do mês de novembro. Quanto que eu consumi de batata? 46 quilos 650. Opa, perdão. Perdão, é que eu minimizei aqui. Opa, deixa eu voltar um pouquinho. Aqui. Então, ou seja, tá vendo aqui que no número 12 eu vendi 311? A ficha técnica está como uso de 150 gramas, por quê? Porque quando a gente faz a análise da ficha, a gente sempre já condiciona a perda que nós temos. Então, isso é a batata congelada. Quando eu pego 150 gramas de batata congelada, na hora que eu frito ela, ela vai dar aproximadamente 120, 130 gramas, que é o que efetivamente nós servimos para o cliente. Então, na ficha técnica, a gente sempre joga aquilo que efetivamente vai gerar já a perda, para que a gente possa ter um número mais próximo do real. Então, não adianta, por exemplo, eu colocar aqui 120 gramas, com certeza, se eu jogar 120 gramas na ficha, lá no cadastro da ficha, eu vou ter efetivamente uma perda. Uma perda indireta, porque eu sei que 120 gramas de batata congelada não vai gerar 120 gramas de batata pronta. Então, toda vez que a gente vai compor uma ficha técnica dentro do sistema, nós fazemos já análise de desperdício, para que a gente possa ter um relatório mais fidedigno, mais real, para que a gente possa tomar as análises corretas. Ok? Eu acho que aqui já deu para vocês entenderem como é que funciona. Para vocês entenderem, só para a gente fazer aqui, ó. Tá vendo aqui, ó, número 12 foi vendido 311, ele calculou o alface. No caso da batata, a mesma coisa, os mesmos 311 número 12 gerou essa quantidade de batata, como gerou aqui no alface, ok? Esse relatório é o relatório que eu mais utilizo para fazer as auditorias de lojas. Por exemplo, tem uma loja nossa específica que eu sei que está com problema de desperdício exatamente por causa desse comparativo. Eu pego esse relatório e comparo com a compra da loja que eu estou fazendo análise agora para verificar o quanto que teve de diferença, de distância do que efetivamente eu deveria ter, do que eu usei para que efetivamente eu comprei e o que sobrou no final do mês na loja. Então, esse é um relatório muito importante para a gestão de vocês, ok? Agora eu vou mostrar para vocês também, para já finalizar a nossa segunda aula, como buscar o ticket médio por cliente. O relatório 4.11 e o 4.12, perdão pessoal, antes eu preciso falar sobre o relatório 4.09, desculpa. O relatório 4.09, que é o teórico versus venda, ele também é a mesma coisa. Eu vou usar a base do mês 11. Esse relatório ele é o mais completo para análise. Ok? Então o que ele vai me dar aqui? Ele vai me dar novamente o número 12, o que vai em cada produto, o quanto que eu vendi, ok? O quanto que ele me custa e o uso total. Então, por exemplo, ó, só para vocês entenderem aqui. Picles, isso aqui, tá vendo aqui, ó, cadê? Pão de hambúrguer, por exemplo. Quantos pães de hambúrguer eu utilizei para fazer o número 12? É basicamente a ficha técnica. Se vocês pegarem aqui, ó, vocês vão ver exatamente que todos os produtos são 30 páginas, onde ele vai dar, por exemplo, para mim fazer o número 12, o que é que eu preciso? De alface americana, de batata, de cebola, do tempero secreto, tudo aquilo que envolve a venda do número 12, ou seja, eu vendo o número 12 com batata, certo? Então por isso que aqui está com batata. Então, ele vai me dar exatamente a ficha técnica desse produto. Então, ou seja, eu vendi 311 número 12, ok? Quanto que eu uso de alface americana? Aqui vocês estão vendo 0,05, porque ele faz um arredondamento. Na ficha técnica está cadastrado 45 gramas. Como a unidade de medida aqui é quilo, ele faz um arredondamento para 0,05, que teoricamente seria 0,45. Como ele trabalha com duas casas decimais, por isso que aqui ele está arredondando para 0,5, mas na verdade é 0,45, ok? Então só para vocês entenderem que eu gastei para fazer 311 hambúrgueres, eu gastei 14, tá vendo aqui, ó?
eu gastei R$14 para fazer os 311 hambúrgueres. Ok? Perdão, 14... Cadê? Perdão, eu gastei R$14 não, eu gastei 14 quilos, desculpa. Então eu vendi 311 unidades vezes 45 gramas, me fez com que eu utilizasse 14 quilos de alface americana para fazer o número 12. De batata. Então, aqui eu tenho discriminado a quantidade vendida, a quantidade de uso. Então, por exemplo, por que o tempero secreto está aparecendo com 0? Porque na ficha técnica ele está como 0,005, ou seja, eu uso 5 gramas. Então, como é que ele trabalha com duas casas decimais, não vai aparecer 0 aqui, mas na ficha técnica ele está considerando 5 gramas. Como o número é muito baixo, a gramatura é muito baixa, ela não aparece no relatório. Mas vocês vão ver o seguinte, aqui para fazer 311 número 12, eu usei 62 gramas, 620 gramas, por exemplo, de tempero secreto. Ok? Então ele faz uma base de cálculo aqui condicionada ao que está na ficha. A mesma coisa para o ketchup. Ele tem lá uma quantidade de ketchup que está sendo utilizado para fazer, e aí ele pega e automaticamente ele condiciona a uma quantidade X. Pão de hambúrguer. Eu vendi 311. Quantos pães de hambúrguer foram utilizados? 311. Ok? Mesma coisa para picles. Foi utilizado para fazer 311 número 12, 2,18, ou seja, 2,180 kg de picles para fazer 311 hambúrgueres. Eu acho que também ficou claro para vocês como é que funciona o conceito. Esse relatório é muito legal para vocês verificarem o quanto que gera de impacto cada produto. Ok? Então aqui ó, tem mais as opções, molho blue cheese, molho Caesar, Chicken Club. Para fazer o Chicken Club, então quanto que eu usei de alface para fazer o Chicken Club? 3,2 kg. Quanto que eu usei de bacon fatiado? 2,13 kg. Para vender quanto Chicken Club? 71 unidades de Chicken Club. Ok? Então fechamos a parte dos relatórios de análise teórica de venda. Então nós falamos sobre o sintético, nós falamos sobre o analítico e nós falamos sobre o teórico por item de venda. Ok? Para finalizar a nossa aula, nós vamos agora falar sobre o ticket médio. Agora sim, sobre o ticket médio. Então eu quero puxar exatamente quanto que cada cliente em média gastou no Johnny Rockets num determinado período. Então eu vou no relatório 4.11, duplo clique, seleciono a loja. Novamente, eu posso selecionar a loja que eu quiser. Ok? Nesse caso, vamos continuar utilizando a base da loja das Plaza e vou selecionar o período. Eu vou selecionar aqui, por exemplo, vou pegar o mês 10 do West Plaza, ok? Vou selecionar. O que é que vai acontecer? Ele vai me gerar um relatório onde eu tenho a minha venda do dia, o número de clientes que eu atendi no almoço, o número de clientes que eu atendi no jantar, o total de clientes e quanto que deu o ticket médio. O que acontece aqui? Muitas das vezes esse relatório aparece errado, e esse é um dos grandes motivos que nós mudamos a estrutura desse relatório agora para o mês de janeiro, pelo simples fato que na hora que o garçom ele vai colocar a quantidade de cliente, muitas vezes ele comete falha, como vocês podem ver aqui, por exemplo, no dia 11. Olha lá, 1.917 clientes atendidos na hora do almoço. Quando acontece esse desvio padrão, ou seja, a pessoa não presta atenção e gera uma informação errada, ele vai gerar um ticket médio errado. Então, a partir do mês de janeiro, todas as lojas com a NCR vão ter 2 momentos onde você vai inserir o número de clientes. Na hora que o garçom ele abrir a mesa, vai aparecer uma tela onde ele vai colocar o número de cliente. Ok, ele pode começar a digitar. Se teve um aumento de clientes durante o atendimento, ou ele cometeu uma falha, um erro por desatenção na hora de inserir no início da transação, durante a operação ele vai ter a oportunidade de fazer a edição. Mas mesmo que ele esqueça, na hora que ele for fechar a pré-conta, novamente vai aparecer a mensagem pedindo para ele confirmar se a quantidade de cliente que ele inseriu no começo da transação efetivamente é aquela. Então, ou seja, nós vamos ter agora 2 momentos importantes no atendimento para confirmar esse número. Então é muito importante que todos os gerentes e consultores
sempre reforcem, verifiquem esse relatório com alguma frequência para garantir e assegurar que os dados que estão sendo imputados na venda, no sistema, estejam corretos. Dados imputados incorretamente dentro do sistema vai gerar relatórios incorretos. Lembre-se que o relatório só é importante, ele só tem validade se ele tiver informações corretas. Vocês vão tomar decisões baseadas em informações erradas. Baseando em informações erradas, vocês vão tomar decisões incorretas, decisões erradas. Então, essa é a estrutura do relatório, ok? Eu vou pegar aqui, vou mudar o parâmetro para escolher um período, por exemplo, do mês 11, que eu já tinha visto que tem vários dias que estão corretos. Então, por exemplo, tá vendo aqui? No dia 1, por exemplo, ok? Vamos pegar dia 1, dia 2, por exemplo, dia 3. Dia 3 eu tive uma venda de 3.170, atendi 33 clientes no almoço e 37 no jantar, totalizando 70 clientes. Ou seja, se eu pegar o 3.170 e 20 e dividir por 70 clientes, ele vai dar esse ticket médio de 45,29. Vamos fazer, quem quiser pegar uma calculadora e fazer essa conciliação, vai poder verificar que está correta essa informação. Então, eu pego lá 3.170,20 e divido por 70. Então ele vai dar lá um ticket médio de 45,29, ou seja, está correto. Então se eu pegar qualquer um desses números do dia 1 ao dia 31, a venda bruta, e dividir pela quantidade total de clientes, vocês vão ver que o ticket médio que vai aparecer é o ticket médio por cliente aqui na coluna, ok? Eu também tenho na planilha 4.12 o ticket médio por conta, ou seja, aqui eu vou saber o gasto médio, ok? Por mesa que cada cliente nosso pagou. Então, ou seja, tinha 4 pessoas numa mesa, tinha mesa que tinha com 2 pessoas, tinha uma pessoa só no balcão. O sistema ele vai calcular um valor médio gasto por mesa por cliente. Então, ou seja, teoricamente não, sempre esse número tende a ser muito maior do que o ticket médio. Por quê? É a média de gasto por mesa e não a média de gasto por cliente, ok? Então, por exemplo, no mês 11, o gasto médio por mesa foi 86,29, ok? Isso significa o quê? Que é uma média de 2 clientes por mesa no Johnny Rockets. A gente precisa aumentar e melhorar esse número. Lembrando, informação errada lançada no sistema vai gerar relatório errado, ok? Por hoje é só. Eu espero que tenha sido bastante esclarecedor para vocês. A próxima aula nós vamos focar 2 pequenos detalhes, que é a parte de projeções de venda, como buscar, estou com dúvida se como vai ser na minha venda. O Relatórios da Aloha, ele permite que você tenha uma análise para os próximos 45 dias para frente de como que deve se comportar a sua venda. Ele usa uma base média dos últimos 45 dias anteriores para fazer essa projeção. É uma ferramenta legal que eu acho que é importante vocês conhecerem. Eu costumo não utilizar muito porque oscila muito a venda de um mês para o outro. Por exemplo, se eu usar o parâmetro de dezembro para projetar a venda de janeiro e fevereiro, certamente nós vamos ter um desvio muito grande na análise. Então, por isso que a gente acaba usando outras ferramentas para buscar as projeções de venda, ok? Pessoal, muito obrigado. Um ótimo dia a todos vocês.